Bom dia, amados, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez, e como eu prometi para os irmãos estar estudando uma sequência de estudos sobre o fruto do Espírito, hoje eu quero estudar com os irmãos sobre o fruto, a parte mais excelente desse fruto, que é o amor, e gostaria de ler o texto dos nossos estudos, que vamos sempre repetir agora, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ainda o verso 24 diz assim, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Isso são as virtudes do fruto do Espírito. E na semana passada, vocês lembram, eu estudei sobre o domínio próprio, e hoje quero falar um pouquinho sobre o amor. Às vezes fica tão difícil falar de algumas coisas da palavra de Deus, que quando a sua Bíblia está lá na sua estante, ela não mexe com você em nada. Mas se você pegar a sua Bíblia e começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente vê que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina, e que essa parceria que nós temos com o Senhor, qual nos convidou para ser parceiros dele nesse reino, aqui na terra, ela é muito séria. E nem sempre a gente leva a sério como deveria levar. Sinto-me às vezes impotente e até incapaz de cumprir tão sublime tarefa ou obedecer tão sublime mandamento do Senhor, que amar é um mandamento do Senhor Jesus. Jesus apresentou o amor como um novo mandamento em João capítulo 3, verso 34. Ele falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Antes ele tinha destacado sobre os 10 mandamentos que se tornaram em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui ele falou assim, agora eu vou dar para vocês um novo mandamento, que é amar uns aos outros assim como eu vos amei, como Jesus nos amou. Um amor entrega, amor sacrifício, um amor que se dedica, que se doa. Jesus se doou por nós. O apóstolo Paulo, estava inspiradíssimo pelo Espírito Santo quando nomeou as qualidades ou virtudes do amor em 1 Coríntios capítulo 13, que eu gostaria de ler também rapidamente aqui com os irmãos. Primeiro Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com inconveniência ou inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então ele citou aqui as qualidades ou as virtudes do amor de Deus, o amor fruto do Espírito que é gerado em nós pelo Espírito Santo.
A afeição pode acabar, o interesse pode acabar, a paixão pode acabar, mas o amor nunca acaba, diz a palavra de Deus. Esse amor de Deus em nossas vidas. E isso que Paulo quis dizer. E o que é amar? Amar é dar o que parece que você não tem. Muitas vezes você tem que criar alguma coisa para satisfazer a necessidade de alguém. Coisa que parece que você não tem, você tem que dar para alguém. Amar é às vezes orar por alguém quando você está precisando de oração. E quantas vezes isso acontece conosco? Pessoas chegam perto de nós tão acabadas, tão desesperadas, tão tristes, tão maltratadas, machucadas, nos pedindo socorro, nos pedindo uma oração, uma intercessão. Às vezes nós estamos também precisando de uma oração, mas a gente reúne forças de onde a gente não tem, a gente busca de Deus para orar por aquela pessoa, para interceder por aquela pessoa, para sustentar a vida espiritual daquela pessoa que está necessitada. É também aconselhar alguém, quando muitas vezes você está precisando de conselho, de conselheiro. Muitas vezes nós estamos precisando de pedir ajuda a alguém, aparece alguém nos pedindo ajuda, a gente tem que tirar de onde parece não ter para ajudar aquela pessoa. É consolar alguém quando às vezes eu estou precisando de consolo. Quantas vezes estou triste, abatido, mas eu descubro que tem alguém pior do que eu, em situação mais difícil ainda. Eu me lembrei de uma história de um moço que reclamava muito da pobreza, da necessidade que ele passava. E um dia ele falando com Deus de manhã, falou assim: Senhor, eu não tenho nem sapato para calçar. Estou calçando um sapato da sola furada. E reclamou com Deus e saiu para o trabalho pisando de mau jeito por causa do sapato furado. Quando chegou na esquina, ele encontrou com um que não tinha os pés. Ele reconheceu: Deus, me perdoa. Aquele ali está muito pior do que eu não tenho sapato, ele não tem os pés para calçar sapato. Então, sempre haverá alguém mais necessitado que você, e você está incumbido de demonstrar o amor de Deus que há na sua vida em favor de outras pessoas. Amar o próximo é trocar de lugar com ele, é se colocar no lugar do seu próximo, para que você possa sentir o que ele está sentindo. É o que a Bíblia chama de chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Quantas vezes nós temos deixado de fazer isso? A vida do próximo tem sido tão pouco importante para nós. Se a gente está bem, está tudo bem, não estamos importando com outras pessoas. Por isso o amor é parte do fruto do Espírito. Ser humano algum é capaz de produzir o amor. Quando você se dispõe a amar, a bênção vem sobre você, você que é abençoado, quando você dá amor. Aí muitas pessoas dizem assim: mas como eu vou amar uma pessoa assim? Jesus falou assim para você amar o seu inimigo, como eu vou abraçar meu inimigo? Jesus não falou isso. Jesus não falou de abraçar e beijar o seu inimigo. Ele falou assim: se o seu inimigo tiver necessidade, supre as necessidades do seu inimigo. Isso é amar, é suprir a necessidade do seu próximo que está necessitado de alguma coisa. Quando Jesus, ali na beira da praia, no mar de Tiberíades, antes da sua ascensão ao céu, está em João capítulo 21, versículo 15, depois que Pedro saiu do mar, Jesus estava ali com um peixe sobre as brasas, e eles comeram, e todo mundo caladinho, dizendo assim: é o Senhor, Ele ressuscitou mesmo e Ele está aqui. E Jesus se aproximou de Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? E perguntou isso a Pedro por 3 vezes, até Pedro ficar até um pouco chateado com essa pergunta. Falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava perguntando a Pedro: você me ama a ponto de sacrificar-se por mim? Você me ama a ponto de abrir mão dos seus interesses, dos seus desejos, das suas necessidades para suprir as necessidades de outras pessoas? Se você me ama desse jeito, você está apto a apacentar as minhas ovelhas, porque Deus tem nos colocado nessa posição
para apacentar as suas ovelhas desse reino aqui na terra. O amor é a principal virtude do fruto do Espírito. É considerado o cerne do cristianismo. Sem amor não tem cristianismo. O cristianismo nasceu do amor, o amor de Deus pela humanidade. Ao enviar o seu único filho Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, diz a palavra, ao enviar o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então é considerado o cerne do cristianismo. O Senhor Jesus declarou que toda a lei se resume no amor. O amor vertical, meu amor para com Deus, e o amor horizontal, meu amor para com o próximo. E se eu amo a Deus, eu amo também o meu próximo. Foi o que a palavra diz: se eu não amo o meu próximo, a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus? Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7, de 3 coisas que regem a vida do cristão. Ele falou assim, tudo pode acabar tudo, vai permanecer a fé, a esperança e o amor. O cristão sempre terá a fé, sempre terá a esperança, sempre terá o amor, mas o maior de todos é o amor. A fé pode enfraquecer, a esperança pode enfraquecer, mas o amor continua de pé. Foi o que Paulo falou. O amor faz parte essencialmente do verdadeiro cristão, pois é impossível alguém receber a Cristo, ser cheio do Espírito Santo, ter a sua vida transformada por Deus e não ter o coração cheio desse amor. O amor é produzido em nosso coração por causa da presença de Deus em nós. A Bíblia diz claramente que nós nos tornamos templo do Espírito Santo, morada de Deus. A adoração a Deus parte de dentro de nós, igual Jesus conversando com a mulher samaritana. Ela estava muito preocupada com o lugar, o local onde adorar a Deus. Ela falou, eu queria adorar a Deus, mas eu não sei onde. Uns falam que é em Jerusalém que se adora a Deus, outros falam que é no Monte Gerizim. E eu não sei onde. Jesus falou assim, não se preocupe com onde, com o lugar. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai o procura, porque Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então a adoração parte do nosso interior, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então é impossível que alguém seja tocado por Deus, tenha sua vida transformada e não tenha amor no coração. João escreveu em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, que Deus é amor e que quem não ama não conhece a Deus. Você pode até falar que conhece a Deus. Eu já vi pessoas que não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus, não são cristãos e falam que conhece a Deus. Você conhecer a Deus e ser demonstrado através do amor que você dedica a outras pessoas. O amor gerado em nós pelo Espírito Santo, ele é tão forte, tão convincente, que a sua presença ou ausência é capaz de provar algumas coisas em nós. A primeira coisa que a ausência ou presença do amor prova em nossas vidas é se estamos vivos ou mortos. Jesus falou em Lucas capítulo 6, verso 44, que a árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto. Tem frutos que parecem que são até bonitos. Na roça a gente vê muito fruto bonito e alguém fala assim, isso aí não dá para comer não, isso é veneno. Então, é pelo fruto que se conhece a árvore. Eu às vezes faço confusão entre pé de laranja, pé de limão, pé de mexerica. Eu não sei separar muito bem, mas quando eu vejo o fruto naquele pé, aí dá para separar o que aquilo é. Jesus falou assim que pela árvore, ou pelo fruto se conhece a árvore. Então, Jesus procura em cada um de nós o fruto, e esse fruto é produzido pelo Espírito Santo. Ele é a prova que nós tivemos um encontro com Deus.
Então, o amor de Deus gerado pelo Espírito Santo em nossa vida mostra para as pessoas se nós estamos vivos ou mortos. Porque 1 João capítulo 3, verso 14 diz o seguinte: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. A prova que nós passamos, que nós fomos ressuscitados com Cristo, que nós voltamos a viver, que nós fomos nascidos de novo, é o amor que foi colocado no nosso coração. Pessoas antes iradas, maledicentes, pessoas que andavam sempre com raiva, tiveram suas vidas transformadas e hoje são doces, né? São pessoas boas de se lidar porque foram transformadas pelo poder de Deus, e isso é fruto do Espírito Santo. A segunda coisa que a presença do amor de Deus, o fruto do Espírito em nossa vida prova, é se somos realmente discípulos de Jesus. Ele disse aos seus discípulos naquela última ceia: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Jesus disse para aqueles discípulos assim: olha, o povo da terra tem uma ganância de uns mandar nos outros, de ter domínio sobre os outros. Entre vocês não será assim. O maior servirá ao menor, aquele que serve é o mais honrado, é o que tem mais honra, é o que serve do que o que é servido. E quando ele lavou os pés aos seus discípulos, ele terminou e disse assim: vocês me chamam mestre e dizeis bem porque eu sou. Porém eu lavei os pés de vocês. Então vocês vão e façam a mesma coisa. Lava os pés uns dos outros. Demonstra este amor. Demonstra essa humildade. Então o amor de Deus é provado na nossa vida através da nossa humildade. E se somos realmente discípulos de Jesus, as pessoas verão que nós amamos uns aos outros. O terceiro ponto é que o fruto do Espírito, o amor, fruto do Espírito em nós, mostra a presença de Deus em nós. 1 João 4, verso 12, diz assim, que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém conhece Deus, ninguém nunca viu Deus, nunca viu o rosto de Deus, nunca viu o corpo de Deus. Porém, Jesus veio e representou Deus, e ele chegou a um ponto que ele disse assim: eu e o Pai somos um. Um dia, Tomé pediu ao Senhor Jesus que mostrasse para eles o Pai, e falou assim: que é isso, Tomé? Olha para mim, eu e o Pai somos um, somos a mesma pessoa. Então, Deus se revela através de nós, as pessoas, e se nós tivermos o fruto do Espírito chamado amor, nós seremos bênção na vida das pessoas. A presença de Deus em nós prova que verdadeiramente nós temos o fruto do Espírito. O ponto 4, se nosso caráter, a presença do fruto do Espírito em nós mostra se o nosso caráter e temperamento foram transformados. E esse caráter e temperamento está citado lá onde eu li sobre Paulo, falando das qualidades, das virtudes do amor, que é paciência, bondade, não invejoso, não vanglorioso, não orgulhoso, que não maltrata, que não tem interesse próprio, que não tem ira, que não tem rancor. Esse fruto do Espírito em nossa vida, essas qualidades deste fruto, demonstram que verdadeiramente nós fomos tocados pelo poder de Deus, fomos transformados, tivemos nossas vidas mudadas pelo Espírito de Deus. Tem uma canção antiga que diz assim que Jesus entrou na minha vida e nunca mais serei o mesmo. Quando Jesus passa por você, entra na sua vida, você nunca mais será o mesmo que era antes. Você pode até desviar, pode sair da presença de Deus, você sempre vai ter em si um entendimento, uma raiz de algo que foi transformado na sua vida, que um dia você deixou de fazer as coisas ruins desta vida e fez o que era certo. Você nunca mais será o mesmo.
Então o amor não tem orgulho, o amor não maltrata, o amor não tem interesse próprio, o amor não tem ira, o amor não tem rancor. Eu tiro exemplo por mim mesmo. Quantas coisas mudaram na minha vida depois que eu conheci o Senhor Jesus. Eu tinha sempre uma resposta pronta para tudo que me atacassem. Hoje eu penso 2 vezes, 3 para responder com brandura, com cuidado para não maltratar ninguém. E nós vemos a falta de amor na humanidade, inclusive no meio daqueles que se dizem cristãos às vezes, brigas por qualquer coisa, porque o irmão não torce para o mesmo time que você torce, esse é motivo para briga, para discussões, na política, em tantas coisas do dia a dia, que as pessoas entram em contenda e de repente está na roda dos escarnecedores, de repente está falando mal do governo, quando a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Muitos tomam tempo para falar mal, para entrar na rodinha dos que falam mal e concordar com aquilo que não é certo, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ter a nossa vida transformada pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Deixar Deus dominar a nossa vida, deixar Deus dirigir a nossa vida e tomar cuidado com as nossas palavras. Eu falei semana passada sobre o domínio próprio, tem muito a ver com isso, o cuidado para não ofender pessoas. É melhor ser ofendido do que ofender alguém, é melhor ser maltratado do que maltratar alguém. Jesus disse assim, se o seu inimigo te der um tapa no rosto, vira o outro lado para ele. Se o seu inimigo quiser te tirar a sua túnica, dá para ele a túnica e a capa também. Se ele quiser obrigar você a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Então é sempre ceder, sempre abrir mão, sempre entregar para que a nossa vida seja abençoada e seja bênção na vida de outras pessoas. O amor gerado em nós pelo Espírito Santo se manifesta não só em palavras, mas em ação. Mais uma vez eu volto na árvore. São folhas e frutos. Tem árvore que tem muitas folhas, é bonita de se ver, mas quando você procura ela não dá fruto, não tem fruto nenhum. Então ela não serve para nada, a não ser para fazer esterco para lenha. Mas a árvore frutífera, essa é agradável. Então o amor gerado em nós se manifesta não em palavras. Falar que ama é muito fácil. Esse amor que está sendo declarado no mundo nos dias atuais, a gente vê todos os dias na reportagem homens e mulheres que mataram por amor. Aí eu matei porque amava e não aceitei a separação. Que amor é esse que comete assassinato, que comete suicídio? Que amor é esse? Isso não é o amor de Deus. Isso não é o amor gerado pelo Espírito Santo. Esse é o amor que maltrata, é o amor orgulhoso, é o amor interesseiro, é o amor que se ira, é o amor que tem rancor. Não é o amor citado na palavra de Deus. Não é o amor fruto do Espírito. Quem ama faz. Quem ama vai em frente, quem ama corre atrás. Quem ama estende a mão, quem ama ajuda. Quem ama serve, quem ama se compadece de quem precisa, de quem está necessitado. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama abre mão de si mesmo, como Jesus falou com Pedro. Você está disposto, você me ama a ponto de abrir mão de si mesmo, a ponto de deixar os seus próprios interesses em favor dos meus? E quando Pedro falou que sim, Jesus falou assim, olha, antes você mesmo se cingia, agora você vai estender as mãos e outro vai cingir você. Então, dando um sinal assim que Pedro não seria mais dono da sua vontade, mas a vontade de Deus é que dominaria em sua vida. Uma das formas mais verdadeiras desse amor é compartilhar a salvação em Cristo para o próximo. Quando eu disse no início aqui da dificuldade às vezes que nós encontramos ao estudar a palavra de Deus, de nos encaixar nessa palavra,
principalmente com respeito ao fruto do Espírito Santo. Será que eu estou produzindo fruto? Quando você olha para mim, olha para a minha vida, para os meus feitos, para a minha maneira de ser, você vê fruto do Espírito em minha vida? Você vê amor, você vê paz, você vê longanimidade, você vê domínio próprio, você vê essas partes do fruto do Espírito em minha vida? Como é difícil viver o Evangelho na prática, como é difícil andar de acordo com a vontade de Deus. Então, a missão principal do cristão na face dessa terra é pregar o Evangelho. Jesus disse ir de pregar o Evangelho, é uma ordem, não é sugestão. E nós estamos aí na batalha para pregar o Evangelho, mas quanta dificuldade temos achado procurando um meio de chegar às pessoas. E isso é tão importante para o reino de Deus. E quando alguém olhar para você ou se aproxima de você, poderá ver ou sentir esse amor, fruto do Espírito, em sua vida, ou será ignorado como fez o sacerdote e o levita na história do bom samaritano? Vocês conhecem a história do bom samaritano? A Bíblia conta que o homem caiu na mão dos ladrões, dos salteadores, que levaram tudo que ele tinha e deixou ele na beira da estrada. A Bíblia fala meio morto, ou seja, quase morto, inconsciente. E a Bíblia conta que por aquela mesma estrada passou um sacerdote, que lá estava indo para o templo, com certeza ofereceu sacrifício para o povo ali, e a Bíblia diz que ele passou de largo, passou do outro lado do caminho, com certeza falou assim, está na hora de eu apresentar o sacrifício, eu não vou perder tempo com esse homem caído aí, eu preciso ir. E se foi. E a palavra diz que do mesmo jeito veio logo depois um levita, também indo para o templo. Levita era o que era incumbido de apresentar o culto a Deus ali no trabalho do templo, os cantores, os ajudantes do templo. E a palavra diz que ele também passou de largo, nem olhou para aquele homem. Mas por fim veio um samaritano. Por que Jesus sempre citava o samaritano? O samaritano era inimigo dos judeus, era considerado um povo que não prestava. E quando aquele samaritano passou, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquele homem, ele amou aquele homem. E ele desceu da sua montaria, cavalo ou camelo, na Bíblia não diz o que é, tirou da sua bolsa alguns apetrechos lá de curativo, fez curativo nas feridas daquele homem, deitando vinho e azeite, diz a palavra, pegou aquele homem, colocou em cima da sua cavalgadura e o levou para a estalagem da cidade, chegando lá, cuidou dele e disse para o dono da estalagem, olha, eu preciso seguir viagem, vou deixar ele aí, você cuida dele, quando eu voltar eu pago o demais que for gasto com ele. Então Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? E os fariseus que estavam ali, você é aquele que usou de compaixão. Então Jesus quis dizer o seguinte, aquele que ama tem compaixão do próximo, seja ele estranho ou conhecido, ele está pronto a ajudar quando for preciso. Então, meus irmãos, que nós não venhamos ignorar o nosso próximo, e que esse fruto do Espírito, do qual nós estamos estudando, possa ser produzido em nossa vida. Cada partícula, cada gomo dessa fruta seja produzido na nossa vida, para que Deus possa usar a cada um de nós para a glória e louvor do seu santo nome. Não vamos somente falar do Evangelho, mas sim viver o Evangelho. Tiago nos fala que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas colocar em prática aquilo que temos visto e temos ouvido. Inclusive a fé, diz a palavra, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que a nossa fé seja acrescentada, para que Deus, através do Espírito Santo, possa produzir o fruto do Espírito em nossa vida, nós precisamos nos achegar na palavra de Deus, nos achegar a Deus. Vir para a luz, quando nós estamos na luz, todas as coisas são reveladas, não há nada obscuro em nossas vidas. Então que nós possamos
tomar a atitude certa para que possamos produzir o fruto do Espírito, ou deixar o Espírito Santo produzir o fruto em nós, para a glorificação do nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Você tenha um bom domingo, um bom almoço, e logo mais estaremos juntos para adorar juntos ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.